Julia King. História de um Grande Amor. Trilogia Beverstock. Livro 1. Arqueiro, 2020. Aos 10 anos, Miranda Tiva não dava o menor sinal de que seria uma beldade. Seus cabelos eram castanhos, lamentavelmente, assim como os olhos e as pernas, peculiarmente longas. Recusavam-se a aprender qualquer movimento que chegasse perto de ser gracioso. Sua mãe, com certa frequência, observava que ela percorria a casa a meio galope. Para a infelicidade de Miranda, a sociedade em que nascera dava demasiada importância à aparência feminina. E embora ela só tivesse 10 anos, já entendia muito bem que, naquele aspecto, era considerada inferior à maioria das meninas que moravam nas redondezas. Crianças sempre dão um jeito de aprender certas coisas, em geral, através de outras crianças. Foi justamente assim que ocorreu um incidente deveras degradável na comemoração do 11º aniversário de Lady Olivia e do honorável Winston Beverstock, gêmeos do conde e da condessa de Rutland. Miranda morava bem perto de Haverbriggs, a propriedade ancestral dos Rutlands, próxima a Ambleside, na região da Cumber, e sempre assistia às aulas junto com Olivia e Winston, quando os dois estavam naquela residência. Havia se tornado um trio inseparável que quase nunca se dignava a ir brincar com as outras crianças da região, que moravam a cerca de 1 hora de distância. Mas uma vez por ano, geralmente em aniversários, todas as crianças da nobreza e da aristocracia local se reuniam. E foi por isso que Lady Rutland soltou um grunhido nada feminino. A festa de aniversário dos gêmeos, que deveria ser no jardim, acabara de ser interrompida pela chuva e, naquele momento, 18 pestinhas com pés cobertos de lama corriam pelo salão. Liv, você está com o rosto sujo de lama, comentou Miranda, estendendo a mão para limpar. Olivia soltou um suspiro dramático e entediado. Então é melhor que eu vá me limpar. Não quero que mamãe me veja assim. Ela acha a sujeira deplorável, e eu acho deplorável ter que ouvir suas reclamações sobre como ela acha a sujeira deplorável. Não vejo como ela poderia ter tempo de brigar com você por causa de um pingo de lama no seu rosto, com toda essa sujeira no tapete. Miranda olhou para William Evans, que soltou um grito de guerra e se lançou no sofá. Ela contraiu os lábios para reprimir um sorriso. E na mobília também. Ainda assim, acho melhor eu ir dar um jeito, disse Liv e saiu. Perto da porta, Miranda passou alguns minutos acompanhando a comoção satisfeita com o papel que a observadora, que sempre reservava para si, até que com o canto dos olhos notou que alguém se aproximava. Miranda, o que você trouxe de presente para Olivia? Miranda se virou para encarar Fiona Bennet, muito bem arrumada em um vestido branco com faixa rosa. Um livro, respondeu ela. Olivia gosta de ler. E você, o que trouxe? Fiona mostrou uma caixa colorida amarrada com um barbante prateado. Uma coleção de fitas, seda, cetim e até veludo. Quer ver? Ah, mas não quero estragar o embrulho. Fiona deu de ombros. É só desamarrar o barbante com bastante cuidado. Faço isso todo Natal, disse, desatando a amarra e abrindo a caixa. Miranda perdeu o fôlego. Havia no mínimo 2 dúzias de fitas acomodadas no veludo preto da caixa, todas amarradas de forma de belos laços. Fiona, são lindas. Posso pegar uma delas? Fiona estreitou os olhos com desconfiança. Não estou com as mãos sujas. Miranda estendeu as mãos para que a outra menina as inspecionasse.
Viu? Ah, está bem. Miranda pegou uma fita lilás. O cetim era pecaminoso, de tão suave e macio. Toda coquete, ela levou os laços aos cabelos. O que acha? Fiona revirou os olhos. Lilás não, Miranda. Todo mundo sabe que essa cor só serve para cabelos louros. O tom quase desaparece no castanho. Você definitivamente não deveria usar. Miranda devolveu a fita. E que cor fica bem com cabelos castanhos? Verde? Minha mãe tem cabelos castanhos. Eu já a vi usando laços dessa cor. Até que verde é aceitável, mas acho que também fica melhor em cabelos louros. Tudo fica melhor em cabelos louros. Miranda sentiu uma faísca de indignação se acender dentro dela e disparou. Bom, eu não sei como você vai lidar com isso, Fiona, porque seu cabelo é tão castanho quanto o meu. Ofendida, Fiona recuou. Não é não. É sim. Não é não. Miranda inclinou-se para a frente, estreitando os olhos de maneira ameaçadora. Acho bom você dar uma bela olhada no espelho assim que chegar em casa, Fiona, porque o seu cabelo não é nada louro. Fiona devolveu a fita lilás para a caixa e fechou a tampa com força. Bem, pelo menos o meu já foi louro, enquanto o seu sempre foi isso aí. Além disso, meu cabelo é castanho claro, e todo mundo sabe que castanho claro é muito melhor que castanho escuro, tipo o seu. Não há nada errado com cabelo castanho escuro, protestou Miranda, mas ela já sabia que a maior parte da Inglaterra discordava disso. Além do mais, acrescentou Fiona maliciosamente, você tem lábios grossos. Na mesma hora, Miranda levou a mão à boca. Sabia que não era uma beldade. Sabia que não podia sequer ser chamada de bonitinha. Não tinha visto nada errado com sua boca. Ergueu os olhos para a outra garota, que tinha um sorriso triunfante no rosto, e gritou. Pior você, que tem sardas. Fiona recuou como se tivesse levado um tapa. Sardas somem. As minhas vão sumir antes de completar 18 anos. Minha mãe passa suco de limão toda noite. Ela fungou de forma desdenhosa. Mas o seu caso, Mira, não tem remédio. Você é feia. Não é não, exclamou uma terceira voz. Ambas as meninas se viraram e deram de cara com Olivia, que voltava do toalete. Ah, Olivia, disse Fiona, sei que você é amiga de Miranda, mora muito perto de você. E porque fazem aulas juntas. Mas tem que admitir, não é muito bonita. Minha mãe diz que ela nunca vai arrumar um marido. Os olhos azuis de Olivia brilharam de forma ameaçadora. A única filha do Conde Rutland sempre fora extremamente leal, e Miranda era sua melhor amiga. Miranda vai encontrar um marido muito melhor do que o seu, Fiona Bennet. O pai dela é baronete, e o seu não tem título algum. Ser filha de baronete não faz a menor diferença, se ela não é bonita nem rica, recitou Fiona, repetindo algo que haveria de ter escutado várias vezes em casa, que é o caso da Miranda. Cale a boca, sua chata, exclamou Olivia, batendo o pé no chão. Você está na minha festa de aniversário, e se não consegue ser agradável com os outros, é melhor ir embora. Fiona engoliu em seco. Sabia muito bem que não deveria se indispor com Olivia, filha de integrantes da mais alta nobreza naquela região. Desculpe, Olivia, murmurou ela. Não é a mim que você deve desculpas, é a Miranda. Desculpe, Miranda. Miranda ficou em silêncio até que Olivia, enfim, deu um chutinho nela. Desculpas aceitas, disse ela de má vontade. Fiona sentiu e saiu correndo. Nem acredito que você seja chata, comentou Miranda. Miranda, você tem que aprender a se defender. Eu estava me defendendo muito bem antes de você aparecer, Liv. A diferença é que eu não estava me defendendo tão alto quanto você. Olivia suspirou. Mamãe sempre disse que não tenho um pingo de bom senso e autocontrole. Miranda. Miranda! Mas é verdade. E eu amo você assim mesmo. Eu também amo você, Miranda. Não se preocupe com a chata da Fiona. Quando você crescer,
pode casar com Winston, e aí nós seremos irmãs de verdade. Descrente, Miranda olhou para o lado do salão e viu Winston. Ele estava puxando o cabelo de uma garotinha. Não sei não, disse ela hesitante. Não sei se vou querer me casar com Winston. Não fale bobagem. Seria perfeito. Além do mais, veja só, ele acabou de derrubar ponte no vestido de Fiona. Miranda não conteve um sorriso. Venha comigo, chamou Olivia, tomando a mão da amiga. Quero abrir meus presentes. Prometo que vou dar o grito mais alto de todos quando abrir o seu. As duas meninas voltaram ao salão de Olivia e Winston foram abrir os presentes. Graças aos céus, pelo menos na opinião de Lady Rutland. Terminaram às 4 em ponto, a hora em que as crianças deveriam voltar para casa. Nenhuma delas foi buscada pelos criados. Um convite para ir a Haverford era considerado uma honra e nenhum dos pais perderia a oportunidade de socializar com o conde e a condessa. Nenhum dos pais, exceto o Jim. Às 5 da tarde, ela ainda estava na sala de estar, avaliando o butim de aniversário junto com Olivia. Onde será que estão seus pais, Miranda? Perguntou Lady Rutland. Oh, eu sei muito bem, respondeu Miranda alegremente. Mamãe está na Escócia. Foi visitar a mãe dela. E papai, por sua vez, certamente se esqueceu de mim. Ele costuma se esquecer de mim, sabe? Quando está trabalhando em um manuscrito, ele traduz do grego. Eu sei, disse Lady Rutland sorrindo. Grego antigo. Eu sei, repetiu Lady Rutland, com um suspiro. Não era a primeira vez que Sir Rupert Cheever se esquecia da filha. Bem, temos que dar um jeito de levar você para casa. Eu vou com ela, sugeriu Olivia. Você e Winston têm que guardar os brinquedos novos e escrever seus bilhetes de agradecimento. Se não fizerem isso ainda hoje, logo vão esquecer quem deu o quê. Mas a senhora não pode mandar um criado levar Miranda para casa, mamãe. Ela não vai ter com quem conversar. Eu posso conversar com o criado, disse Miranda. Em casa, eu sempre converso. Com os nossos, você não conseguiria, sussurrou Olivia. Eles são todos engomados e só me olham com desaprovação. Na maior parte do tempo, você faz por merecer, interferiu Lady Rutland, dando uma palmadinha afetuosa na cabeça da filha. Farei melhor, Miranda. Por que não pedimos ao Nigel que leve você em casa? Nigel? Exclamou Olivia com voz esganiçada. Miranda, sua sortuda! Miranda ergueu as sobrancelhas. Ainda não conhecera o irmão mais velho de Olivia. Pois bem, disse ela lentamente. Sim, você fala tanto dele, Olivia. Lady Rutland pediu que uma criada fosse chamá-lo. Miranda, você ainda não o conhece? Que estranho. Bem, na verdade, até que faz sentido. Ele só vem para casa no Natal e você sempre passa as festas na Escócia. Eu tive que ameaçar deserdá-lo para que ele viesse para o aniversário dos gêmeos, e ainda assim ele recusou a participar da festa, com medo de que uma das mães viesse tentar casá-lo com uma fedelha de 10 anos. Nigel tem 19 anos e é um ótimo partido, declarou Olivia. É visconde e é muito bonito. Ele é igualzinho a mim. Olivia, repreendeu Lady Rutland. Ora, mas é verdade, mamãe. Se fosse um garoto, também seria muito bonito. Você já é bonita sendo menina, Liv. Apesar de sua lealdade à amiga, Miranda olhou com uma pontinha de inveja para os cabelos louros dela. Você também é. Olhe, pode escolher uma das fitas que Fiona me deu. Eu não preciso de tantas. Miranda sorriu. Olivia era mesmo uma ótima amiga. Ela olhou para os laços e, com certeza, perversidade, escolheu o de cetim. Obrigada, Liv. Vou usar a fita na segunda-feira mesmo, para a nossa aula. Mãe, a senhora mandou me chamar? Ao som daquela voz grave,
Miranda olhou para a porta e quase perdeu o fôlego. Lá estava a criatura mais esplêndida em que já pusera os olhos. Olivia dissera que Nigel tinha 19 anos, mas Miranda reconhecia na mesma hora o homem que ele já era. Os ombros maravilhosos eram largos e o restante do corpo era esbelto e firme. Os cabelos eram mais escuros que os de Olivia, mas ainda tinham reflexos dourados, queimados de sol, sinal que passava muito tempo ao ar livre. Mas Miranda decidiu na mesma hora que o melhor nele era os olhos, muito, muito azuis, como os de Olivia. Ele também dava aquelas piscadinhas maliciosas. Miranda sorriu. A mãe dela sempre dizia que dava para saber como uma pessoa era pelos olhos. E o irmão de Olivia tinha olhos fantásticos. Nigel, você nos faria a gentileza de acompanhar Miranda de volta para casa? Perguntou Lady Rutland. Parece que o pai dela ficou preso em algum outro compromisso. Miranda ficou se perguntando por que ele se escolhera quando ela dissera o nome dele. É claro, mãe. E você, Olivia, se divertiu na festa? Foi espetacular. Onde está Winston? Olivia deu de ombros. Em algum lugar por aí, brincando com o sabre que ganhou do Billy Evans. Não um sabre de verdade, espero. Se for, que Deus nos ajude, acrescentou Lady Rutland. Certo, Miranda. Hora de levá-la para casa. Creio que sua capa esteja no cômodo ao lado. Ela saiu e voltou poucos segundos depois, trazendo o casaco marrom e prático da menina. Vamos então, Miranda? A criatura celestial estendeu a mão para ela. Miranda vestiu o casaco com pressa e deu a mão a ele. Estava no paraíso. Até segunda-feira, gritou Olivia. E esqueça aquilo que a Fiona disse. Ela não passa de uma chata. Olivia! Ora, mamãe, é verdade. Não quero mais que ela venha aqui em casa. Miranda sorriu ao se deixar conduzir pelo irmão de Olivia. Atravessando o corredor, foram se afastando das vozes de Lady Rutland e da filha. Muito obrigada por me levar em casa, Nigel, disse ela baixinho. Ele estremeceu outra vez. Eu... Me desculpe, disse ela prontamente. Eu não deveria chamá-lo pelo primeiro nome, não é? Mas é que Olivia e o Winston sempre se referem ao senhor desta forma. E... Ela encarou o chão derrotada. Não fazia nem 2 minutos que estava na gloriosa companhia dele e já havia estragado tudo. Ele parou e se abaixou para ficar com o rosto da altura dela. Não precisa se preocupar com essas formalidades, Miranda. Vou lhe contar um segredo. Miranda regalou os olhos, esquecendo-se até mesmo de respirar. Eu detesto meu nome de batismo. Não acho que isso seja segredo, quer dizer, senhor, ou qualquer outra forma, porque prefira ser chamado. Dá para ver que se encolhe toda vez que sua mãe diz seu nome. Ele sorriu. Ao ver aquela menininha de expressão muito séria, brincando com sua irmã indomável, o coração dele se enterdeceu. Um pouco. Miranda era uma criatura de aparência peculiar, mas havia um quê de amável naqueles olhos castanhos imensos e expressivos. Como se chama então? Perguntou Miranda. Ele sorriu diante da franqueza dela. Turner. Por um momento, ele chegou a pensar que Miranda não diria nada, já que apenas ficou ali parada, imóvel, a não ser pelo piscar dos olhos. E então, como se tivesse, enfim, chegado a uma conclusão, ela disse: É um belo nome, um pouco peculiar, mas eu gosto. Muito melhor do que Nigel, não acha? Miranda concordou e então perguntou: Foi o senhor quem escolheu? Sempre achei que as pessoas deveriam poder escolher o próprio nome. Acho que a maioria acabaria preferindo algo diferente do nome que lhe foi dado. E que nome a senhorita escolheria? Não sei ao certo, mas sei que não seria Miranda. Algum nome menos exótico, acho.
As pessoas esperam alguém diferente quando pensam em Miranda e quase sempre ficam desapontadas ao me conhecer. Que absurdo! Exclamou Turner. Você é uma Miranda perfeita. Ela ficou radiante. Obrigada, Turner. Posso chamá-lo assim? É claro, mas na verdade eu não escolhi o nome. É o meu título, Visconde de Turner. Desde que fui para Eton, tenho usado esse nome em vez do meu de batismo, Nigel. Ah, combina com o senhor. Obrigado, disse ele, compenetrado, encantado por aquela criatura séria. Agora me acompanhe, por favor, e vamos seguir nosso rumo. Ele estendeu a mão esquerda para ela. Na mesma hora, Miranda passou a fita da mão direita para a esquerda. O que é isso? Isso? Ah, é uma fita. Fiona Bennet deu 2 dúcias de laços de fita para Olivia, e Olivia me deu uma delas de presente. Turner estreitou os olhos bem de leve ao se lembrar das últimas palavras de Olivia, antes que eles partissem. Esqueça aquilo que a Fiona disse. Ele tomou a fita da mão da menina. Creio que o lugar de laço é nos cabelos, não? Ah, mas é que esse não combina com meu vestido. O protesto de Miranda foi fraco. Ele já estava prendendo o laço nos cabelos dela. Como ficou? Sussurrou ela. Espetacular. Mesmo? Os olhos dela se abriram ainda mais com ceticismo. Mesmo. Sempre achei que o laço combinasse muito bem com cabelos castanhos. Miranda se apaixonou na hora. O sentimento foi tão intenso que ela até se esqueceu de agradecer o elogio. Vamos? Disse ele. Ela assentiu sem dizer nada, com medo de a voz falhar. Foram na direção do estábulo. Acho que seria bom se fôssemos cavalgando, falou Turner. Está um dia bonito demais para irmos de carruagem. Miranda sentiu outra vez. Estava mesmo um calor atípico para março. Pode ir com o pônei da Olivia. Sei que ela não vai se incomodar. A Liv não tem um pônei. Miranda conseguiu, enfim, controlar a voz o suficiente para falar. Agora ela já tem uma égua. Eu também, em casa. Nós não somos mais crianças, sabe? Tana reprimiu um sorriso. De fato, estou vendo que não. Tolice minha. Não estava pensando direito. Alguns minutos depois, com os cavalos selados, partiram para a cavalgada de 15 minutos até Lar dos Tivers. Miranda passou o primeiro minuto calada, feliz demais para estragar aquele momento de alegria com palavras. A senhorita se divertiu na festa? Perguntou Turner. Enfim. Assim, na maior parte do tempo, foi muito agradável. Na maior parte do tempo, ele notou que ela se encolheu. Ficou claro que tinha falado demais. Bem, continuou ela, devagar, mordendo o lábio antes de prosseguir. Uma das garotas me disse coisas um tanto desagradáveis. Não diga. Tanner sabia que não deveria parecer curioso demais, e claramente estava certo, porque a menina logo soltou um verbo, e em seu discurso lembrava um pouco Olivia, encarando com aqueles olhos sinceros. Foi a Fiona Bennet, disse com ares de reprovação. E Olivia a chamou de chata, e devo dizer que não lamentei nem um pouco. Turner manteve a expressão séria, como era apropriado. Eu também não lamento, isto é, considerando-se que Fiona a tratou mal. Eu sei muito bem que não sou bonita, despejou Miranda, mas isso não é coisa que se diga a uma pessoa. É falta de educação, além de ser uma grande maldade. Turner passou um bom tempo olhando para ela, sem saber ao certo como consolar a garotinha. Era verdade, Miranda não era bonita. Sem tentasse, se tentasse convencê-la do contrário, sabia que ela não acreditaria nele. Mas ela não era feia, só um tanto estranha. Contudo, ele foi salvo de ter que responder quando a própria Miranda comentou.
Acho que é o cabelo castanho. Ele ergueu a sobrancelha. Não é nada sofisticado, explicou Miranda. Assim como olhos castanhos. Eu sou magricela demais e meu rosto é comprido demais. E eu sou pálida demais. Bem, tudo isso é verdade, concordou Turner. Miranda voltou-se para ele com uma fisionomia alarmada e melancólica. A senhorita tem mesmo cabelos e olhos castanhos. Não há por que negar. Ele inclinou o rosto para o lado, fingindo fazer uma inspeção completa. É mesmo bem magrinha. Seu rosto é mesmo um pouco comprido. E não dá para negar que seja pálida. Os lábios dela estremeceram. E Tanner não conseguiu continuar, provocando a menina. Ele abriu um sorriso e disse: Acontece que eu, pessoalmente, gosto mais de mulheres de olhos e cabelos castanhos. Não acredito. É verdade, desde sempre. E também gosto mais das magrinhas e pálidas. Miranda olhou para ele desconfiada. E por que acha de e o que acha de rostos compridos? Bem, devo admitir que nunca prestei muita atenção nessa característica, mas definitivamente não tenho nada contra rostos compridos. Fiona Bennet disse que eu tenho lábios grossos, contou ela, quase em tom de desafio. Turner reprimiu o sorriso e Miranda suspirou longamente. Nunca reparei que eu tinha lábios grossos. Não são tão grossos assim. Ela olhou de esguelha, ressabiada. O senhor só está dizendo isso para que eu me sinta melhor. Quero mesmo que se sinta melhor, mas não foi por isso. E da próxima vez que Fiona Bennet dizer que a senhorita tem lábios grossos, pode dizer que ela está errada. O que tem são lábios carnudos. Qual a diferença? Ela o encarou pacientemente, com seriedade nos olhos escuros. Turner respirou fundo. Bem, disse ele, tentando ganhar tempo. Lábios grossos são pouco atraentes. Já lábios carnudos. Ah, Miranda parece satisfeita com isso. Fiona tem lábios finos. Lábios carnudos são muito, muito melhores do que os lábios finos, afirmou Turner. Ele gostava daquela garotinha peculiar e queria fazer com que ela se sentisse melhor. Por quê? Turner enviou um pedido silencioso de desculpas aos deuses da etiqueta e da decência ao responder. Os carnudos são melhores de beijar. Ah, Miranda enrubesceu e então sorriu. Ótimo. Turner ficou muito satisfeito consigo mesmo. Sabe o que eu acho, senhorita Miranda Cheever? O quê? Acho que logo logo a senhorita vai crescer e aparecer. Turner se arrependeu no mesmo instante. Sem dúvida, ela iria perguntar o que ele queria dizer com aquilo, e ele não fazia ideia de como responder. Precoce, Miranda apenas inclinou a cabeça para o lado enquanto ponderava o teor das palavras. Suponho que esteja certo, disse ela enfim. É só olhar para as minhas pernas. Turner disfarçou uma risada, com uma discreta tossida. Como assim? Bem, são longas demais. Mamãe sempre diz que minhas pernas começam nos ombros. Bem, para mim, elas começam no quadril mesmo. Como em todo mundo. Miranda deu uma risadinha. Eu estava falando no sentido figurado, é claro. Turner piscou, atônito. Era mesmo um vocabulário impressionante para uma menina de 10 anos. O que eu quis dizer, prosseguiu ela, foi que minhas pernas são desproporcionais em relação ao resto do meu corpo. Acho que é por isso que eu não consigo aprender a dançar. Vivo pisando no dedão de Olivia. De Olivia? Praticamos juntas, explicou Miranda sem dar mais detalhes.
Acho que se o resto do meu corpo crescer para acompanhar as pernas, talvez eu deixe de ser tão desastrada. E quem sabe eu pare de me sentir tão envergonhada o tempo todo. Aí acho que o senhor terá razão. Preciso mesmo crescer e aparecer. Esplêndido, disse Turner, feliz ao perceber que, por sorte, ele conseguira dizer a coisa certa na hora certa. Bem, acho que chegamos. Miranda ergueu os olhos para seu lar. Uma casa de pedra cinzenta. Ficava às margens de um dos muitos córregos que conectavam os lagos da região, e era preciso cruzar uma pequena ponte de paralelepípedo para chegar à porta da frente. Muito obrigada por me trazer em casa, Turner. Prometo nunca mais chamá-lo de Nigel. Promete também que vai dar um beliscão na Olivia se ela me chamar de Nigel? Miranda deu uma risadinha, levando a mão à boca. Assentiu. Turner apeou e voltou-se para a menininha, pronto para ajudá-la a descer. Permite que eu dê um conselho, Miranda? Perguntou ele, de repente. Qual? Acho que deveria começar a escrever um diário. Ela piscou, surpresa. Por quê? Quem iria querer ler? Ninguém, horas. A senhorita escreveria o diário para si mesma, e talvez um dia, depois da sua morte, seus netos possam ler para saber como era a avó deles quando jovem. Ela inclinou a cabeça para o lado. E se eu nunca tiver netos? Em um impulso, ele esticou a mão e despenteou o cabelo dela. A senhorita faz perguntas demais, boneca. Mas e se eu nunca tiver netos? Meu Deus, que persistente. Talvez fique famosa, suspirou ele. E aí, na escola, as crianças que estudarem a sua vida poderão querer saber mais. Miranda lançou a ele um olhar cético. Ora, está bem. Quer saber o verdadeiro motivo para que eu ache que deve escrever um diário? Ela sentiu. Porque um dia a senhorita vai crescer e aparecer, e será tão bonita quanto já é inteligente. E então poderá reler o diário e perceber como Fiona Bennet e as meninas do tipo dela são bobas. Garanto que vai morrer de rir ao se lembrar de como sua mãe dizia que suas pernas começavam nos ombros. E talvez ainda reste um pequeno sorriso para dedicar a mim quando se lembrar desse dia e desta nossa conversa agradável. Miranda o encarou, pensando que ele devia ser daqueles deuses gregos sobre os quais o pai dela vivia lendo. Sabe o que eu acho? Sussurrou ela. Acho que Olivia é muito sortuda de ter o senhor como irmão. E eu acho que ela é muito sortuda de ter a senhorita como amiga. Os lábios dela estremeceram. Vou dedicar um sorriso enorme ao senhor, sussurrou ela. Ele fez uma mensura graciosa, beijando as costas da sua mão, como teria feito com a dama mais linda de Londres. Acho bom, boneca. Ele sorriu e fez um cumprimento com a mão. Depois montou e partiu, guiando a égua de Olivia. Miranda ficou observando o irmão da amiga sumir no horizonte, e assim permaneceu por mais uns bons 10 minutos. Mais tarde, naquela noite, Miranda foi ao escritório do pai. Ele estava debruçado sobre o texto alheio à cera de vela que se derramava na mesa. Papai, quantas vezes tenho que lembrar o senhor de prestar atenção nas velas? Ela suspirou e pôs a vela no lugar apropriado. O quê? Ah, céus! E o senhor precisa de mais uma. Está escuro demais para ler. Está? Nem percebi. Ele piscou e então estreitou os olhos. Já não passou da sua hora de ir dormir? A babá disse que posso ir dormir meia hora mais tarde hoje. É mesmo? Bem, se ela falou, está falado. Ele voltou a se concentrar no manuscrito, efetivamente dispensando a filha. Papai? Ele suspirou. O que foi, Miranda? Por acaso o senhor tem um caderno sobrando? Um desses que usa para traduzir, mas antes de passar a limpa a versão final? Acho que sim. Ele abriu a gaveta da escrivaninha e procurou. Aqui está. Mas para que você precisa de um caderno? Este aqui é de alta qualidade, sabia? Não é nada barato. Vou escrever um diário.
Mesmo? Ora, suponho que seja um hábito muito válido, elogiou ele entregando o caderno a Miranda. A menina ficou radiante. Obrigada, eu aviso o senhor quando terminar este e precisar de outro. Muito bem. Boa noite, querida, disse ele antes de voltar aos escritos. Abraçado ao caderno, Miranda subiu as escadas correndo e voltou ao quarto. Pegou um tinteiro e uma pena e abriu o caderno na primeira folha. Escreveu a data e, depois de ponderar com bastante cuidado, escreveu uma única frase. Sentia que não precisava dizer mais nada. 2 de março de 1810. Hoje eu me apaixonei.